Não, é que tem um dado impressionante, eu acho, na baixa representatividade das mulheres, é que não é um resquício, né, de um atraso que vai ser superado naturalmente. A maior prova disso é que se a gente olhar para o número de candidatas, né, e depois para o número de eleitas, os estados aonde isso é mais baixo são aqueles aparentemente mais desenvolvidos. Então, o percentual de candidatas em São Paulo é mais baixo do que a média nacional, e no Rio e em Minas também. Eu queria aproveitar que estamos no dia 8 de março aí, para ouvir de vocês essa questão assim de como se dá a luta das mulheres na política, né? Tendo que enfrentar também personalidades como Damares, Michele, né? Essa questão das joias, mas não é só isso, todo esse discurso conservador agora vindo de um segmento empoderado pelo bolsonarismo, por essa lógica, que acaba indo contra pautas universais das mulheres, como o direito ao aborto, a igualdade em relação aos homens. Ontem mesmo eu vi uma deputada de Santa Catarina que ela estava falando de se orgulhar de ser submissa ao marido. Outra que influencer, que casou com esse tal de primo rico aí, que é um cara de finanças. Maíra Carte, né? Ela, a mesma coisa, ela dando aula, lição de como é importante para a mulher ser submissa ao marido e como isso faz bem para a relação, etc. Queria ouvir vocês sobre como enfrentar esse debate, que me parece que não é tão antigo assim. Claro, ele estava na sociedade, nas rodas de família, mas com personalidades, assim, ganhando espaço e virando coaches de relacionamento dizendo isso, me parece que é novo, ou eu estou enganado? E tem ainda outra da semana passada que falou que o homem que lava a louça perde a masculinidade. Exatamente. Coitado do Rovai, aqui já tá... Eu já estou começando a querer discutir isso aqui em casa. Tá já feminino, já. Ele lava a louça todo dia. Mas vamos lá, quem começa? A Maria, depois a Ana, depois a Ana. Eu posso falar que aproveitar o meu silêncio estratégico. Não, então, eu acho, bom, primeiro que tem muitas maneiras de analisar isso, né? Uma perspectiva que eu acho muito interessante é aquela que chama atenção para o fato de que o conservadorismo, né? Que é mais do que conservadorismo, porque, na verdade, não é conservar o que temos, é até reacionário, né? Produzir uma sociedade ainda mais hierárquica, onde as mulheres têm um lugar mais submisso do que a atual. Porque os discursos eles não são conservadores, vamos conservar o que a gente tem, é muito pior, né, do que isso. E essa perspectiva reacionária, ultra religiosa, ultra moralista, do lugar das mulheres, a volta para casa, ela está muito profundamente associada, a meu ver, ou umbilicalmente ligada com uma outra matriz política discursiva, que é o ultraliberalismo. Por quê? Porque, veja, qual é a questão do ultraliberalismo? É reduzir o papel do Estado em todas as esferas da vida. Né? Então, não tem mais dinheiro, e a PEC do teto é o ápice disso, a gente viu o que foi os últimos anos. Então, não tem dinheiro para creche, para ampliar a política de creche, não tem dinheiro para escola pública de qualidade, não tem dinheiro para saúde pública e para política de cuidado dos idosos. Bom, se as políticas de cuidado são as primeiras a serem afetadas pelo ultraneoliberalismo, quem é que vai assumir o cuidado dessa gente toda? As mulheres. Então, o discurso de que elas precisam voltar para casa, de que existe uma natureza feminina que é cuidar e que, portanto, elas se realizam, que tem a ver com esses discursos todos, né? Que inclusive mulheres fazem, né? Eu acho que seria um erro considerar ou atribuir isso apenas ao conservadorismo, né? Ao moralismo, ao setor, a esse amálgama mal feito de uma coisa, um churume reacionário, uma coisa muito esquisita. Isso está totalmente ligado, isso presta um serviço a esse ultraliberalismo. Tem um livro, já que hoje eu estou aqui, né, fazendo propaganda de livro, tem um livro muito interessante chamado Valores Familiares, está em inglês. E ela é uma autora que analisa, depois eu passo aqui a referência, ela analisa exatamente isso.
como esse discurso de revalorização da família está totalmente ligado à retirada do Estado, especialmente das políticas de cuidado. Então, lutar contra o neoliberalismo é lutar contra o conservadorismo. Essas lutas não se separam. E esse é o desafio que a gente tem nessa frente amplíssima. Muito bem. É isso mesmo. Eu quero responder, só antes de responder, eu queria dialogar com uma pessoa que está aqui no chat, porque ela me perguntou 2 vezes, é o Jorge de Tudo Um Pouco. Ele me disse que eu estava defendendo um crime cometido com essa questão das joias, porque eu estava comparando talvez um broche a um presente independente do seu valor monetário. O que, de forma alguma, viu, Jorge, o que a gente está discutindo é que existe tudo que a gente faz no poder público, existem leis, normas, regulamentações, e também para receber presentes. E seja qual for esse presente, existem leis específicas para isso. E o que ficou demonstrado nesse episódio é que não se seguiu nenhuma dessas regulamentações. Ou seja, quem recebeu, a forma como recebeu, como entrou no país, né? Depois como foi abordado, onde está esse presente. Então, eu quis usar esse exemplo para mostrar a relação dessas pessoas com o poder público, com a sua função pública. E, realmente, nas relações internacionais, e eu já presenciei isso, inclusive no momento trabalhando dentro de governo, a trocas de presentes são comuns e, às vezes, são presentes muito caros mesmo. Você tem uns vasos gigantes, às vezes, ou canetas, etc., ou relógios mesmo, como esse que eu citei aqui, lá da época ainda do Dom João VI, são coisas caras, realmente, que se trocam, geralmente, entre governos. Então, só deixar essa questão. Rovai, sobre Idris e Carlotto, sobre eu não acho que esse discurso moralista, religioso, que está aparecendo aí através desses influencers, desses coaches ou dessas coaches de relacionamento, que está tendo muita evidência, que isso seja algo estranho a nós, né? Talvez assim, na nossa sociedade. Aliás, é muito comum, tá? Então está tendo mais essa visibilidade, porque culturalmente, nós estamos vivendo uma guerra cultural, digamos assim, já tem algumas décadas, né, e ela vai se aprofundando, e a denúncia do patriarcado, a denúncia do machismo, o surgimento de várias expressões do feminismo, inclusive expressões novas do feminismo, elas vão levando com que isso fique mais acirrado. Agora, isso sempre esteve presente também na tentativa de privar as mulheres de participarem dos espaços de decisão e do poder do espaço público, de uma forma geral. Então, se você for olhar lá, e eu sou pesquisadora um pouco dessa área, se for olhar os discursos do final do século XIX, na época da nossa primeira Constituinte Republicana, lá em 1891, os discursos de por que as mulheres não poderiam votar, por que as mulheres não poderiam estar na política, são idênticos às vezes, assim. A mulher vai abandonar a família, vai abandonar a casa, a mulher ela foi feita para o cuidado, a mulher, ou seja, todo esse discurso ele vai se reproduzindo, e ele se reproduz nos nossos instrumentos de socialização, como Gramsci sempre disse muito bem, é na comunicação, é na escola, é na igreja, é onde a gente socializa a sociedade, né? Assim, os nossos jovens, inclusive crianças que vão entrando para serem socializados, e a gente vai reproduzindo isso. Então, o Brasil é uma vergonha em participação política das mulheres. Nós não temos 20%, nós conseguimos agora 18% na Câmara dos Deputados e Deputadas. Acho que eu já falei 1000 vezes esses números aqui na Fórum. Nós temos apenas 12% de prefeitas entre todos os prefeitos. Nós temos apenas 16% de vereadoras entre todos os vereadores. Nós temos, acho que, uma governadora agora, a Fátima, me corrija se eu estiver enganado, que acho que a gente está com uma governadora. Não, tem a do Distrito Federal, porque o Ibanez Rocha... A Celina está como governadora interina, realmente, depois da saída do afastamento do Ibanez. Então, realmente, mas nos executivos estaduais, aqueles rankings feitos todos os anos sobre mulheres no executivo, mulheres no parlamento, nós sempre estamos em 140, na faixa de 140 e 160, na posição... Tem a de Pernambuco também, a Raquel Lira, né? Raquel Lira. Nós somos... Ana, você me permite uma parte sobre isso que você está falando?
Não, é que tem um dado impressionante, eu acho, na baixa representatividade das mulheres, é que não é um resquício, né, de um atraso que vai ser superado naturalmente. A maior prova disso é que se a gente olhar para o número de candidatas, né, e depois para o número de eleitas, os estados onde isso é mais baixo são aqueles aparentemente mais desenvolvidos. Então, o percentual de candidatas em São Paulo é mais baixo do que a média nacional, e no Rio e em Minas também. Não, na verdade, no Rio e Minas, não, no Rio Grande do Sul e Minas é o único dos 4 maiores colégios que está acima da média nacional. Eu levanto esses dados, eu fiquei muito impressionada, porque a gente acha que, mas isso é um resquício lá da colônia, então são os estados rurais. Não, gente, isso é a reprodução muito moderno. Os estados mais modernos são os piores. Modernos aí que entre aspas. É verdade. Muitas pessoas me corrigindo aqui no chat, é isso mesmo. Pernambuco também, Raquel Lira. Inclusive, estive recentemente em Pernambuco, até com uma exposição que a gente fez dos 90 anos da conquista do voto pelas mulheres no Brasil. Esse ano, agora, 91 anos, e estivemos lá com a governadora e vice-governadora. Lá é um caso atípico, super, porque lá tem governadora e vice-governadora no Rio Grande do Norte também, e aqui no Distrito Federal também, com a Celina de interina. Mas, mesmo assim, nós estamos muito fora ainda dos espaços de poder. E só, eu sei que eu já passei aqui bastante o tempo, só deixar uma nota sobre o parlamento. E o parlamento brasileiro ele é paquidérmico em termos de avanços dos direitos das mulheres, direitos políticos principalmente também, assim, todos os direitos em geral, mas eu acho que os direitos políticos também. Então, tudo é muito lento, tudo é devagar, tudo a gente tem que depender dos tribunais. A gente só tem os 30% do fundo eleitoral para mulheres por conta de tribunais, porque o nosso parlamento não foi capaz de legislar sobre isso. Nós não somos capazes de legislar sobre reserva de cadeiras, a gente não consegue nem fazer direito esse debate dentro do nosso parlamento. Você vê agora o que eu estava vendo na Espanha, uma das medidas é que agora é obrigatório metade das listas nas eleições serem homens e mulheres. A Argentina está com uma legislação super avançada também para a inclusão das mulheres na política. Então, de todos esses, acho que hoje o Lula vai anunciar umas 25 medidas, né? Eu achei muito importante ter esse dia, vai ter um Dia Nacional Marielle Franco contra a violência política, que também é outro tema que a gente precisa falar, que é sobre violência política e como isso aí, Rovai, que esses influencers e que esse pessoal faz, também, de uma certa forma, é violência política. Ele redunda também na violência política. É mais um argumento, e é isso a gente vê aqui com as nossas deputadas, principalmente as deputadas mais jovens, que são assediadas de todas as formas, questionados por que elas estão na política, porque elas estão abandonando a família, porque elas estão abandonando os filhos, e esse tipo de discurso. Não, e é muito difícil para a mulher que está na política, porque é isso, é reunião na hora do almoço, reunião depois do expediente, não sei, 18 horas, a votação que vai até 1h, é um monte de coisa ali que acaba, né, a mulher tendo que se preocupar, onde está o filho, onde vai, né, quem vai estar cuidando dele, então não é pensado para a mulher também a atividade, né, parlamentar.